Está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Ela não é dada nem cai do céu, mas é construída a cada instante. Fruto da concórdia, a paz é o paraíso dos homens. Cultivando a paz é o tema do programa de hoje. E o nosso convidado é o professor Paulo Agostinho, professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. E você, como sempre, claro, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Muito tempo que eu não vejo, apenas um dia inteiro de reuniões. Pois é. Mais uma agora para terminar o dia. Então é um prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre a paz. Normalmente, quando se fala em paz, uns pensam em sossego, quietude, outros pensam em falta de compromisso. Você está na paz, hein? Como que a gente poderia ir delineando um caminho para entender o que é a paz? Eu acho que tudo isso compõe, né, essa expectativa, esse desejo de paz, né? Agora, depende do lugar, do ponto de vista, né, que a gente lê a história. Se a gente pensa a partir, por exemplo, né, daquilo que a gente está vivendo hoje no mundo, o grande apelo é associar justiça e paz. Né? Já Paulo César colocava essa questão, a paz, o outro nome da justiça é paz. Né? Ou seja, enquanto não houver justiça, não haverá paz. Então, a desigualdade, vamos dizer assim, é causa de inquietude, inconformismo e até de violência social. Isso. E assim, existe um filósofo, Eric Weil, que coloca uma questão muito interessante, que o ser humano ele nasce violento, né? E que ele caminha para a razão. Né? Talvez é um pouco forte dizer isso, né? Porque a própria palavra violência é uma força excessiva. Né? A gente, depende do direcionamento que se dá. Como você vai, né, controlar esse processo. Então, a agressividade, melhor dizendo, seria natural do ser humano. E na medida em que ele caminha, a cultura, a educação, ele começa a entender que ele não é sozinho no mundo. Então, talvez a raiz do processo da não paz ou da violência é justamente isso. É a gente compreender que existem outros. Né? E esse é o grande desafio humano. Como conviver com alguém que é diferente. Porque no discurso, na palavra, é fácil da gente falar, o outro. Mas você conviver com a diversidade é muito difícil. Então, eu acho que a gente começa a descobrir, tanto pessoalmente quanto na relação com as pessoas, a dinâmica da paz, na medida que a gente começa a se compreender e respeitar profundamente o outro. Então tá aí, nós vamos falar do outro, do pluralismo no segundo bloco. Mas pegando esse gancho aí, a paz, nessa sua dinâmica que ele é intrínseca, peculiar, ela é uma realidade ou um ideal a ser atingido? Eu acho que, como toda realidade humana, é construída a cada dia, né? Porque você deseja, planeja, espera uma realidade e a realidade mesmo a cada dia te desafia. Tá, então aí me ajude aqui. Você dizia de Eric Weil que falava que o ser humano nasce violento. E muitas vezes o exercício da razão é violento. Por exemplo, diante de uma pessoa cujo padrão de beleza não é nada bonito. A razão me diz, você é feio, correto? Ou uma pessoa que fez isso ou fez aquilo. Não, você fez sim, você falou sim. Ou seja, a razão em si, ela é violenta. E a razão parece que cristaliza a realidade. Olha, cada dia eu tenho que tomar banho, cada dia eu tenho que me alimentar, cada dia eu tenho que voltar para Deus, cada dia eu tenho que me abrir ao outro. Portanto, cada dia eu tenho também que construir a paz. Eu tenho que refazer os laços para que de fato haja paz. Agora eu queria que você comentasse duas coisas para mim. Na década de 60, havia a seguinte expressão a partir da encíclica Populorum Progressio. O desenvolvimento é o nome da paz. E depois, comparando já com João Paulo II, em 1985, solidariedade é o nome da paz. No contexto da década de 60, a gente tem que pensar que 50, 60, essa ideia do desenvolvimento é muito forte. Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente quer reconstruir o mundo. Agora, ao longo do tempo, se percebeu que o desenvolvimento é sempre para alguns, né?
enquanto que a gente espera, não, nós somos ainda, né, um país subdesenvolvido, a gente vai desenvolver, a gente percebe não, que os grandes países do mundo, né, os grandes blocos, eles sempre se mantêm nessa situação. Então a gente percebe, e aqui na América Latina surgiu uma ideia de que a gente é dependente, né? Ou seja, a dinâmica de colonização ela permanece. Então há uma colonialidade que mantém as pessoas. Então veja, o desenvolvimento, se a gente pensar em justiça, aí está tudo bem. Então agora essa questão que o João Paulo II fala da solidariedade é uma questão fundamental, ou seja, é aquela dinâmica que eu disse no início do outro. Eu não consigo viver, inclusive ser livre, convivendo com pessoas que não são livres, né? Pessoas que sofrem. Então, não é possível eu viver sozinho, eu tenho que viver na relação com o outro. Aí a solidariedade é fundamental. Então, nesse sentido, tem um pensador contemporâneo, não interessa tanto aqui pensador, mas a reflexão espiritual, que vai dizer que o Estado democrático, ele se mantém através da solidariedade cidadã. Ora, a própria razão em si mesma, ela é incapaz de nos motivar à solidariedade cidadã. Mas as religiões podem motivar os indivíduos, vários sujeitos, a serem solidários uns com os outros. Diante do cenário brasileiro que aí está, Paulo, não podemos nos furtar eticamente, humanamente, de fazer análises ponderadas, sobretudo porque trabalhamos dentro de uma grande universidade. Você acha que a direção, por exemplo, do atual governo, é uma direção que constrói a paz do país? Eu creio que não. Quando você desrespeita, né, uma eleição, né, por mais que você encontre justificativas jurídicas para isso, você cria um problema. Você vai ter metade, né, quase metade que concorda e quase metade que discorda dessa situação. Então, o problema para mim está no diálogo, na dificuldade da gente ouvir o outro. Né? A gente já exclui. Ambos os lados têm razões. Eu acho que tem razões. E, inclusive, a própria razão, se você pensa a razão enquanto algo fechado em si mesma, né, ela é violenta. Mas existe uma razão dialógica, ou seja, uma razão que é capaz de buscar outras razões possíveis. Sim, mas o problema é que nós, ocidentais, aprendemos a pensar separando. Homem é homem, mulher é mulher. Negro é negro, branco é branco. Então, nós pensamos separando. Há um jeito que eu chamo de judaico-cristão de pensar que é conjugando, que é somando, que é juntando esforços para o benefício comum de uma comunidade ou de todo um povo. Isso, quando Jesus fala, por exemplo, do joio e do trigo... Né, ele não separa. Não separa, essa realidade está em nós. Então, a gente tem o bem, a capacidade de fazer o bem e também a gente é capaz de fazer o mal. Então, veja, a gente tem que fazer com que o bem seja mais teimoso do que as tendências instintivas de agressividade que a gente tem. Então, o processo educativo é justamente esse, seja na família, seja na religião, seja na escola, ele deveria promover essa dinâmica do diálogo. E na cena política, no país, a mesma coisa. Então, não, a gente parte para a agressão, para a gente excluir o outro, para a gente desqualificar o outro. Uma série de posts falsos nas redes sociais, etc. Paulo, hoje eu vi uma reportagem sobre a violência no Rio de Janeiro. De 1º de janeiro a 31 de outubro, o número de assassinatos, de mortes violentas por arma de fogo, superou todo o ano de 2015. Ora, no Brasil são computadas 35 mil mortes por armas de fogo. Eu posso dizer que o nosso país é cristão, que o nosso país tem paz? Se você colocar esses dados da juventude, a gente leva um susto. Ou seja, nós estamos matando nossa juventude, nós estamos matando o futuro. Ou seja, acima de 10 mortes em 100 mil é epidemia. Você tem, por exemplo, em jovens de 19, 20 anos, uma taxa de 124, Márcio. Olha que absurdo, a gente está matando o nosso futuro. Então, é essa a realidade. Então, voltando ao João Paulo, a solidariedade, ou seja, eu não consigo pensar na construção da paz enquanto houver pessoas, irmãos, que estão na injustiça, no sofrimento, na exclusão, na marginalização, em todos os níveis. Né? Bom, eu tenho aqui a participação de algumas pessoas via Facebook. A Vânia Brandão diz o seguinte: paz é tudo que sonhamos em ter, principalmente paz interior. A paz com você mesmo e, a partir daí, construir a paz com quem nos rodeia. Isso aí, Vânia, obrigado pela sua participação. A Érica Gonçalves diz o seguinte: hoje a paz é um presente e espero que ela venha como um presente de Natal.
Em Provérbios 3 temos: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisar. Não diga ao próximo: volte amanhã que eu te darei algo, se pode ajudá-lo ainda hoje. Acredito que paz também significa amor, gratidão, ajuda, atenção. Um simples eu te quero bem. Fraterno abraço, Érico, obrigado pela sua participação. Paulo, para fechar esse bloco, há um conceito de paz do ponto de vista cristão? Eu acho que a tradução da paz, do ponto de vista cristão, é o amor. E, veja, você só consegue construir esse ambiente de paz quando as relações são amorosas. E as relações amorosas devem superar o contrário do amor, que não é só o ódio, é o medo. Ele começa pelo medo. Né? Aí, a pessoa se fecha, daí começa a atacar o outro e vira uma relação doentia. Aí você começa com a inveja, né, com o ciúme, com a dificuldade de aceitar que o outro tenha valores. Então, você quer desqualificar o outro para se afirmar. Aí tem um processo de segurança. Então, a dinâmica cristã, ela produziu essa ideia fantástica, o outro, amar profundamente, incondicionalmente. E a gente tem essa referência do próprio Deus, que assume a humanidade, se torna ser humano para mostrar o ser humano tem salvação. Tá? Bacana. Terça-feira, na formatura, eu fui para a ninfa dos alunos, então eu fazia um discurso da necessidade de passarmos do amor à sabedoria do amor. É isso. Qual o papel das religiões na construção da paz? Nós vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho, voltamos em instantes, não saia daí.